Por que Jesus precisa voltar? Por que é tão importante que ele retorne ao mundo? Para julgar os maus. Os discípulos nos lembram que Cristo virá para julgar todos, vivos e mortos. Ou seja, aqueles que ainda estão vivos e os que já morreram. Esse retorno é crucial para encerrar esta era de maldade. A história precisa culminar no dia do julgamento. A injustiça da vida exige isso. É inaceitável que os maus prosperem enquanto os inocentes sofrem. A maior parte dos crimes passa despercebida e sem punição. O caráter e as circunstâncias pessoais, a integridade e a prosperidade, a santidade e a felicidade parecem ter pouca relação. Nosso instinto nos diz que o bem deve ser recompensado e o mal punido. A justiça de Deus demanda isso. Sua bondade seria questionada se ele não corrigisse os erros que permitiu. Se ele é verdadeiramente o soberano do universo, também deve ser o juiz. Como Gálatas 6:7 diz, Deus não se deixa zombar, pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Deve haver um dia de acerto de contas, quando todas as dívidas serão quitadas e todos os débitos pagos integralmente. Mas por que um dia de julgamento? Se a morte já separa o bem do mal, por que cada pessoa não é julgada no momento da morte, em vez de esperar até que toda a humanidade esteja diante do tribunal? Lucas 16:26 nos diz, além de tudo isso, entre nós e vocês há um grande abismo, de modo que aqueles que querem passar daqui para vocês não podem, nem os de lá passar para nós. Deus precisa ser justificado publicamente. Suas decisões sobre nosso destino devem ser vistas como justas. Ele foi acusado de injustiça muitas vezes. Essas críticas precisam ser refutadas para que todos possam dizer, como Abraão, não fará justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18 versículo 25. Jesus também precisa ser justificado publicamente. Sua crucificação foi a maior injustiça de todas, o dia mais sombrio da história da humanidade. A última imagem que o mundo teve dele foi como um criminoso condenado. Todos devem estar presentes para testemunhar a correção desse veredicto. O povo de Deus também precisa ser justificado publicamente. Eles escolheram o lado de Deus e da verdade, mas em um mundo mau muitas vezes pagaram com suas vidas. Essas são as pessoas que Jesus chama de seus irmãos e irmãs, e eles devem ser honrados na presença daqueles que os desprezaram e odiaram. Hebreus 2:11 diz, e tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um só. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos. E Mateus 25:40 diz, em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. Haverá um dia em que a justiça será feita. Todo ser humano tem dois compromissos futuros, nenhum dos quais pode ser marcado em um diário ou calendário. A primeira data é diferente para cada um, ou a segunda é igual para todos. Hebreus 9:27 diz, como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Muitos imaginam que este grande evento será no céu, talvez por uma ideia equivocada de que todos vão para o céu quando morrem. Alguns cristãos confundem o trono em Apocalipse 4:5 com o grande trono branco em Apocalipse 20:11. Um é o trono de Deus no céu, e o outro é o trono de Cristo na terra. Apocalipse 20:11 diz, vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Os humanos serão julgados aqui na terra, onde viveram em pecado. Este é o momento em que seu destino será decidido. Como um Deus santo poderia permitir que pecadores entrassem no céu, mesmo que por apenas um dia? Claro, muitos já terão morrido e precisarão ser ressuscitados para serem julgados. A Bíblia fala da ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel 12:2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5:29 diz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Atos 24:15 diz, tenho esperança em Deus, como também eles esperam, que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Hades, o lugar dos espíritos dos mortos, liberará seus habitantes para que eles sejam reincorporados. Todos, se enterrados, cremados ou perdidos no mar,
comparecerão perante seu juiz mais uma vez na terra. Apocalipse 20 versículos 12 e 13 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com suas obras, conforme registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. O Novo Testamento ensina que haverá duas ressurreições, separadas por 1000 anos. Apocalipse 24 e 6 diz: E vi tronos, e os que estavam sentados neles receberam autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta nem sua imagem, nem receberam sua marca na testa ou nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não voltaram à vida até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Na verdade, contando a partir do primeiro domingo de Páscoa, há 3 ressurreições. 1 Coríntios 15, 23 e 24 diz: Em cada um, porém, na sua própria ordem, em Cristo, as primícias, e depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Os seres humanos serão julgados. Atos 17:31 diz: Porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Esse homem é Jesus, que se sentará no grande trono branco, conforme Apocalipse 20:11. 2 Coríntios 5:10 diz: Porque todos nós devemos aparecer diante do tribunal de Cristo. Durante seu tempo na terra, Jesus frequentemente afirmou sua autoridade para determinar o destino eterno das nações e das pessoas. Mateus 7:21 a 23 diz: E não são todos os que me dizem, Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 13, 41 a 43 diz: O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles arrancarão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que praticam a iniquidade. Eles os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 25, 30 a 33 continua: Vi lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus anjos, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Esta afirmação pode ser interpretada de 3 maneiras: Jesus era louco, mentiroso, ou verdadeiramente o Senhor. Só sendo Deus homem, divino e humano ao mesmo tempo, ele estaria perfeitamente qualificado para julgar a todos. Ele fez tudo o que era possível para nos salvar do julgamento. Com sua natureza dupla, Jesus pode administrar uma justiça perfeita. Sua humanidade lhe permite entender nossas vidas, pois ele viveu sob nossas pressões e tentações, sem pecado. Sua divindade lhe dá total conhecimento de nós, incluindo nossos pecados ocultos, palavras descuidadas, motivos secretos e emoções mais profundas. Suas decisões serão justas, levando em conta nosso conhecimento ou ignorância do que é certo aos olhos de Deus. A Bíblia ensina que seremos julgados conforme a luz que recebemos, seja através do Evangelho completo, dos 10 mandamentos ou de uma compreensão menor através da criação e da consciência interna. Romanos 1:20 diz: Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos e entendidos através das coisas que ele criou. Portanto, os seres humanos são indesculpáveis.
Romanos 2:12-16 complementa: e todos os que pecaram sem ter a lei também perecerão sem a lei, e todos os que pecaram sob a lei serão julgados por ela. Não são os ouvintes da lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão considerados justos. Quando os gentios, mesmo sem ter a lei, fazem naturalmente o que a lei exige, eles são uma lei para si mesmos, mostrando que a essência da lei está gravada em seus corações. Suas consciências testemunham a favor ou contra eles, e seus pensamentos os acusam ou defendem. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens através de Jesus Cristo, conforme o que eu prego. Todos os nossos pensamentos, palavras e ações serão expostos. Romanos 2:6 diz: e Deus retribuirá a cada um conforme o que fez. 2 Coríntios 5:10 afirma: pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece, seja bom ou mau, praticado enquanto estavam vivos. Tudo foi registrado em livros que serão abertos naquele dia. Apocalipse 20:12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados conforme o que fizeram, de acordo com o que estava registrado nos livros. O veredicto só pode ser de culpa, pois quem sempre agiu de acordo com o que sabia ser certo, mesmo guiado apenas pela própria consciência? Quem evitou tudo o que criticava nos outros? Mateus 7:1 nos lembra: e não julgueis, para que não sejais julgados. Romanos 3:12 e 23 declaram: todos se desviaram, todos se tornaram corruptos, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A sentença é uma vida de tormento no inferno, longe de Deus, a fonte de todo o bem, excluídos do novo céu e nova terra, junto com o diabo, demônios e todos que se rebelaram contra o Criador. Corpo e alma serão atormentados eternamente no lago de fogo, Apocalipse 14:11, 20:10, com o pesar de saber que as oportunidades perdidas nunca mais voltarão. Não é surpreendente que Jesus tenha falado com horror sobre esse destino, alertando seus seguidores e sacrificando-se para salvá-los disso. Assim, toda a humanidade será julgada naquele tribunal. No entanto, há outro registro importante, o livro da vida. Apocalipse 20:12 diz: o outro livro foi aberto, que é o livro da vida. As pessoas registradas nesse livro serão absolvidas, escapando do veredicto e da condenação. Esse livro existe desde o princípio dos tempos e é mencionado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Êxodo 32:32-33 diz: e mais agora, perdoa o pecado deles, se não, risca-me do teu livro que escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Os nomes são escritos por Deus, e é uma lista de pessoas confiadas ao seu Filho, João 17:6. Por isso, é conhecido como o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27 diz: e nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Como alguém se qualifica para estar nesse livro? Colocando sua fé em Cristo como Salvador, vivendo por essa fé, crendo e obedecendo aos mandamentos de Deus. Suas ações são o reflexo de sua fé. A verdadeira fé não é um único ato, mas uma jornada contínua. A essência de crer em alguém é continuar crendo, independentemente das circunstâncias. Fé e fidelidade têm o mesmo significado nas línguas hebraica e grega. Abacuque 2:4 diz: o justo viverá pela fé, significando que aqueles que Deus considera justos viverão pela fidelidade. Os heróis da fé no Antigo Testamento viveram e morreram pela fé. É possível afastar-se da fé e perder-se. 1 Timóteo 1:19-20 diz: e mantendo a fé e uma boa consciência, alguns rejeitaram e naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, a quem entreguei a Satanás para aprenderem a não blasfemar. Como Deus revelou a Moisés, os nomes no livro da vida podem ser apagados. Êxodo 32:33 diz: e riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Apenas os nomes daqueles que permanecem fiéis até o fim serão preservados. Apocalipse 3:5 diz: o vencedor será vestido de branco, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Para concluir, que músicas de adoração tocam profundamente seu coração em relação a Jesus?